Bem-vindos, Smart Tubers. Aqui é a Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para trazer para vocês decisões do Tribunal Superior do Trabalho do mês de setembro. Veja que nós temos várias decisões que são muito interessantes envolvendo questões que podem configurar a necessidade de você buscar a justiça do trabalho para resolver tanto por parte do empregado como por parte do empregador. Aqui no caso, nós temos uma situação que envolveu uma atendente da Caixa Econômica Federal que sofreu injúria racial e a Caixa foi condenada ao pagamento de R$20 mil de indenização. Atendia uma grande quantidade de pessoas e, no caso, tinha somente ela para fazer aquela triagem inicial para verificar que tipo de serviço aquele consumidor bancário ia necessitar. E ocorre que, somado ao alto volume de pessoas e poucas pessoas atendendo, isso obviamente vai gerar um estresse, seja no trabalhador, seja nos próprios clientes. Obviamente que o estresse não justifica prática de ofensas de qualquer natureza a um trabalhador. Se você está lá e acha ruim que só tem uma pessoa para atender, você não tem que se dirigir de maneira mal educada com aquela pessoa que está lá tentando fazer o trabalho dela. Então você vai reclamar com o gerente do banco, com a instituição bancária, mas não com um funcionário que está ali para prestar um serviço para você e tentar ajudá-lo. E nesse caso em questão, essa funcionária já havia inúmeras vezes solicitado que se colocassem mais atendentes, que se tomassem providências para reduzir esse ambiente de estresse. A empresa tem que proporcionar um ambiente de trabalho seguro e condizente com a dignidade humana, que não estava sendo o caso nessa situação. E somou-se a isso ainda a atendente ser submetida a uma situação de ser ofendida por uma cliente no nível de ser definido como injúria racial. Então vejam que no caso a atendente, sim, ela faz jus à indenização e o banco, sim, é responsável. Você pode pensar, mas não é quem fez a injúria que deveria estar efetuando o pagamento da indenização? Eu diria que também a funcionária deveria buscar, até por uma medida na área criminal, o ressarcimento desses danos. Porém, isso não exclui a empresa também de ser responsável pelo pagamento de indenização para essa funcionária, que é o caso que aconteceu. Outra situação envolve uma questão de equiparação salarial de diretores, no caso aqui uma companhia aérea, e houve o que se chama de globalidade salarial. O que envolve? Ora, esse executivo em questão, ele pediu que o salário dele fosse equiparado com o de outro diretor, ou seja, outra pessoa que exercia a mesma função que ele na empresa, envolvendo inclusive o conto para efeitos de remuneração e indenização, 13º, férias, depósito no fundo de garantia, tudo mais, que fosse contabilizado também como bases de cálculos, valores pagos pela empresa para benefício desse funcionário envolvendo aluguel da casa, aluguel do carro, funcionários que trabalhavam a serviço desse diretor, no caso o motorista do carro, os funcionários que cuidavam da gestão do lar, enfim. Então vejam que às vezes vai enquadrar-se no salário não somente o valor em dinheiro, ou seja, a pecúnia que você paga para o funcionário, mas também questões que reverberam e tem efeito financeiro aí, monetário, no caso, o pagamento de moradia, de serviços, dos quais o funcionário se beneficiou e foram pagos pela empresa. Agora aqui uma situação envolvendo direitos do deficiente. No caso em questão, houve uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que definiu que é impenhorável e, portanto, invalidou a penhora de um veículo adaptado para uso, no caso aí do empregador, que é deficiente físico. O caso aqui em questão envolveu justamente que um funcionário penhorou um veículo de propriedade do empregador
no caso aí, né, o ex-empregador. Só que esse ex-empregador, ele tem esse veículo para uso dele, de necessidades dele, que é um deficiente físico. E o próprio Tribunal Superior do Trabalho, que vem há muito tempo e agora com mais efetividade, buscando aplicar as regras de inclusão de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho, que as leis que obedeçam às cotas para promover essa inclusão sejam respeitadas, não poderiam permitir que se penhorasse e se tirasse o veículo de uma pessoa com deficiência. Então, vejam que essas políticas não vêm só em favor do empregado, mas também do empregador. Então, fiquem atentos que o tribunal ele busca sim trazer um equilíbrio e fazer justiça para as duas partes nessa relação, no caso aí uma relação trabalhista. E outra situação aqui agora envolve o reconhecimento de que assédio que ocorra num grupo de WhatsApp de funcionários de uma empresa é considerado um ambiente extra laboral, então não há responsabilidade da empresa em efetuar nenhum tipo de indenização a um funcionário que eventualmente sofra assédio nesse grupo. Vejam, pessoal, tem que diferenciar o que é grupo de WhatsApp que é formado pela empresa e tem caráter institucional e o que é grupo de WhatsApp formado por um grupo de funcionários que é um ambiente extralaboral, mesmo que seja usado, às vezes, para discutir um projeto na empresa, às vezes para discutir situações envolvendo horário de trabalho, horário de escala, etc. Se foi criado pelos funcionários, por liberalidade deles e que não tem nenhuma intervenção da empresa, não há obrigação nenhuma dessa empresa fiscalizar o comportamento dos funcionários nesse grupo, nem tampouco ser obrigada a pagar a indenização ou ser condenada a alguma coisa decorrente do que acontecer nesse grupo. Só será a empresa responsabilizada se esse grupo foi criado por ela, é gerido por ela, a empresa é administrado por um representante da empresa que foi designado para tal de maneira formal. Aí sim, mas no caso em questão aqui ficou provado que não, então num grupo informal das pessoas que trabalham naquela empresa, então não tem que haver responsabilização da pessoa jurídica no caso do empregador. Outra situação envolve trabalho intermitente e estabilidade. No caso em questão aqui envolveu a gestante ela que vinha sempre passando por escalas de convocação para prestar serviços. Ela, quando deu a notícia para a empresa que estava grávida, a empresa deixou de escalar essa funcionária para prestação de serviços. E a justificativa de que a empresa mudou de cidade não foi suficiente para isentar a empresa da responsabilidade do pagamento do valor dos salários correspondentes ao período gestacional de estabilidade decorrente desse vínculo de trabalho, mesmo considerando que seja um contrato de trabalho intermitente, porque os termos desse vínculo de emprego, aí no caso aí considerando a questão da gestação e da estabilidade, ela é protegida são questões que são protegidas pela Constituição. Outro caso envolve uma gerente do hipermercado que foi presa porque foi encontrado durante o procedimento de fiscalização alguns produtos com prazo de validade vencido. Nesse caso, essa funcionária que passou por essa situação, ela entrou com uma medida judicial contra esse hipermercado e pediu condenação por danos morais, porque ela ficou exposta a uma situação, porque ela foi presa, não era responsabilidade dela, não ficou provado que ela tem responsabilidade direta, porque é um hipermercado gigantesco, que tem inúmeros itens, inúmeros produtos, que a verificação é pessoal, ou seja, não existe um sistema tecnológico para fazer a gestão, a manutenção da verificação da validade dos produtos, o que é de obrigação da empresa e não do funcionário. Portanto, ela acabou respondendo por essa
falta de equipamentos que a empresa deveria disponibilizar para ela poder executar o trabalho dela, portanto, não foi falta de diligência da parte da funcionária, e sim por falta de equipamentos que são de obrigação da empresa fornecerem. E, portanto, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, sim, que o hipermercado deverá pagar uma indenização a essa funcionária no valor de R$50 mil, por conta dela ter sido presa em função de uma situação que só aconteceu porque a empresa não deu os instrumentos de trabalho adequado para a gerente desenvolver a função dela na atividade laboral para o qual ela foi contratada, que era de gerenciar aquele hipermercado. Por último, pessoal, essa decisão do Tribunal Trabalhista, eu refleti. Eu acredito que seja uma decisão justa. Algumas pessoas podem falar, não, mas como assim? O que é isso? Por que é uma decisão justa? Porque, veja, aqui no caso, o funcionário, no caso da área de prestação de serviços de eletricidade, um eletricista, ele foi contratado por uma empresa que prometeu efetuar o pagamento de um determinado valor para ele a título de salário. Porém, feita a contratação, a empresa pagou um valor menor do que havia prometido. Veja, a empresa prometeu que ia fazer um pagamento para que esse funcionário fosse trabalhar nessa empresa. Essa empresa, né, acabou, de alguma forma, não colocando o valor que ela tinha combinado com ele para pagamento daquele salário. E acabou pagando um valor menor do que havia prometido. Então, esse funcionário foi à Justiça do Trabalho e pediu que essa diferença fosse paga, o que foi julgado procedente, ou seja, o tribunal entendeu que é justo que ele pedisse essa diferença salarial, já que ele aceitou o emprego naquelas condições e, por outro lado, no correr do contrato de trabalho, se apresentaram outras situações. E vejam, pessoal, eu já vi casos já de pessoas às vezes deixarem emprego, às vezes deixarem uma oportunidade de trabalho para ir trabalhar naquele local porque foi oferecido um diferencial. E na hora que a pessoa começa a trabalhar, começa a prestar os seus serviços, as coisas mudam. E o valor inicialmente combinado, inicialmente oferecido, muda para menor, não é? Nesse caso, essa pessoa que deixou de ter outra oportunidade de trabalho, que deixou às vezes um outro emprego para assumir aquele cargo, aquela ocupação, fica como? Então, cuidado antes de avaliar essas questões. Nossa, que tá errado porque fica massacrando o empregador e o empregado, tudo que o empregado fala tá certo? Não, não é isso. Vocês têm que ver o aspecto de que quando uma promessa é feita, essa promessa deve ser cumprida. Você pode até pensar, mas às vezes a pessoa promete pagar um valor e acaba pagando mais, aí vai devolver o dinheiro? Não, não é essa a questão. E se você conta com aquele valor de remuneração, é justamente para suprir aqueles custos que foram assumidos de sobrevivência do trabalhador. Então, fiquem atentos e sempre procurem ver os dois lados dessa moeda, o peso nos dois lados da balança para ver se a situação é realmente justa. Na maioria, quase totalidade das vezes é. É que às vezes não é de acordo com o que a gente pensa ser justo, do que a gente gostaria que fosse dado como decisão, mas é justa. Eu agradeço, pessoal, por terem assistido mais esse vídeo, dessa sequência agora de vídeos que eu vou disponibilizar para vocês, separando por tribunais, para ter uma coesão melhor da temática, para ter uma uniformidade, para não ficar confuso, de repente eu falando de uma situação que foi julgada por um tribunal e depois por outro, às vezes parece que são situações que não se conectam. Pelo menos assim, eu acredito que as situações agora que eu estou expondo para vocês vão ter um pouco mais de lógica ou fique mais fácil de se compreender a mensagem que eu pretendo transmitir para vocês. Eu agradeço a vocês por me acompanharem, assistirem os vídeos, se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, comentarem, porque é muito importante quando vocês fazem isso, porque é uma motivação a mais para que eu possa trazer esse conteúdo para vocês, porque conhecimento é poder. Vejo vocês na próxima!